No programa de hoje, você vai ver os pronunciamentos dos vereadores no plenário. Michelle Collins propõe criação de frente parlamentar em defesa da vida. Aerto Luna comenta reportagens sobre o comércio de órgãos pela internet. Priscila Krause destaca restrições nas contas do ex-prefeito João Paulo no ano de 2007. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, muito bom dia para você. A Câmara do Recife pode ganhar uma frente parlamentar em defesa da vida. A proposta da vereadora Michelle Collins foi bastante discutida, mas ainda não foi votada. O projeto de resolução 26, de autoria da vereadora Michelle Collins, institui a Frente Parlamentar em Defesa da Vida. O objetivo é discutir questões que visem a proteção da vida e da família. Trata-se da renovação de uma associação suprapartidária criada nesta Casa Legislativa, que tem o propósito de trazer à discussão fatos importantes do nosso contexto social. Trata-se, acima de tudo, de um espaço em favor da vida, que poderá contar com a participação de representantes da sociedade civil, no sentido de buscar apoio em prol dos objetivos a serem alcançados. A associação também fará o acompanhamento das políticas de governo com relação ao tema da frente, sugerindo alternativas às mesmas. No Congresso Nacional, por exemplo, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Vida contra o aborto já conta com a participação de mais de 200 parlamentares. Outras frentes que atuam com propósitos similares já estão sendo implementadas, como, por exemplo, na Câmara Municipal de São Paulo. Debater questões que visem a proteção à vida e à família, que sejam contrárias às políticas de descriminalização e autorização do aborto, entre outras, como, por exemplo, a legalização das drogas e outras questões importantes que dizem respeito à vida, questão de violência contra os idosos, contra crianças, contra adolescentes, serão tratados por este colegiado, motivo pelos quais solicito o apoio dos meus ilustres pares que tenham interesse em participar desta frente parlamentar em defesa da vida. Acredito que a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, sem sombra de dúvidas, prestará valorosa contribuição com os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na Casa José Mariano. O vereador Luiz Eustáquio questionou a obrigatoriedade dos vereadores participantes assinarem termo de adesão. Ele sugeriu retirar o termo. O que eu estou querendo discutir com a vereadora, verificar se a vereadora entende da possibilidade de poder modificar, é a questão de ter que assinar um termo de adesão, porque não é algo que acontece na casa. Normalmente todas as frentes são criadas sem essa necessidade de termo de adesão. É nesse sentido que eu estou querendo, não da importância de forma alguma, é muito importante, inclusive nós vamos querer estar participando, mas no nosso entendimento não precisaria, é um fato novo essa questão, nunca vi nenhuma frente aqui ser criada com termo de adesão. Jaime Asfora disse ser a favor da frente parlamentar por acreditar que não trabalhará com a exclusão. Essa frente, como outras tantas aqui, não vão trabalhar com nenhum tipo de exclusão. A frente de defesa da vida tem que ser em defesa de todas as formas de vida. Inclusive, tem que ser uma frente essencialmente em defesa da liberdade de união, de orientação sexual, de orientação religiosa, de orientação partidária, de cor. É uma frente que não pode, no meu entendimento, trabalhar com nenhum tipo, senão não seria em defesa da vida, do princípio da dignidade humana que a gente tem que obedecer, porque é um princípio macro da Constituição, um princípio fundante da Constituição. Não pode ser uma frente que restrinja nenhum tipo de vida, nenhum tipo de formação familiar, nenhum tipo de seres humanos ou de maneiras de viver que os seres humanos hoje, graças a Deus, praticam com muita diversidade. A discussão do projeto aumentou quando a vereadora Michelle Collins esclareceu que a frente é em defesa da vida e justificou que duas pessoas do mesmo sexo não podem gerar filhos. A família como núcleo base, porque entre dois homens e duas mulheres nunca vai haver vida. Entre dois homens e duas mulheres não tem como fazer vida. Se dois homens juntos, como é que vai fazer uma vida? Duas mulheres juntas também não fazem uma vida. Pode criar uma criança, cuidar de uma criança, adotar uma criança,
mas fazer vida não vai fazer. Agora, garantir que todos os direitos a essas pessoas sejam garantidos, o direito à vida, a proteção, o cuidado, o amor, o carinho, com certeza, o que essa frente parlamentar puder fazer e vai fazer em defesa da vida de qualquer cidadão, esse será o trabalho dessa frente parlamentar. Jaime Asfora respondeu que a vida se faz de afeto. A vida não se faz somente com a procriação estrito sensu, a vida se faz de afetos. Quando o Supremo julgou em 2011 uma ação declaratória de constitucionalidade, não sei se foi ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade, mas enfim, que o relator foi o ex-presidente Carlos Aires Brito, o atual ministro Luiz Roberto Barroso, que à época era advogado, excelente advogado, dos melhores de todos os tempos, dizia: o que importa é o afeto. A vida é feita de afeto e ela se distribui e se reproduz pelo afeto. Um casal homoafetivo que adota uma criança dá vida àquela criança. É pai do mesmo jeito. Está aí, doutor Clicério Bezerra, corajoso juiz pernambucano, que orgulha todos nós, deu uma decisão inédita no Brasil semana passada, capa de todos os jornais, quando disse que um casal homoafetivo, para a alegria de um casal de gêmeos, pôde registrar em nome próprio dessas duas moças, dessas duas cidadãs do Recife, o casal de gêmeos em seu nome. Isso é vida. Para Priscila Krause, a vida não é apenas um ato biológico. Eu acho que hoje nós temos que entender a vida de uma maneira mais ampla, de uma maneira maior. É claro e evidente que um casal homoafetivo, seja ele de homens ou seja ele de mulheres, sozinhos não podem gerar esta vida biológica. Mas se vale o argumento de que Deus deu o poder a um homem e uma mulher de conceber uma vida, vale também o argumento de que Deus permitiu o avanço tecnológico do homem para que ele possa gerar vida de outras formas. Através de uma fertilização in vitro, por doadores conhecidos ou anônimos, para que, independente da opção, ou da orientação, ou da condição sexual de cada um, o sonho de ser mãe, de ser pai, ele possa ser realizado. E que eu não acredito, claro, ninguém pode dizer que um ser que tenha vida, que ande, que fale, que ele não tem vida. Ele tem vida. Mas que vida é essa? E aí eu entendo exatamente o que quer dizer o vereador Jaime Asfora. Não sei se eu consigo explicar melhor do que Vossa Excelência explicou, que vida não é simplesmente, ela não acontece a partir de um nascimento. Ela acontece também a partir desse nascimento. Mas vida pressupõe, sim, sentimentos afetivos, amor, dignidade, carinho, perspectiva de futuro. E eu acho que isso deve estar na nossa mente como legisladores, quando nós fazemos parte de uma frente, quando nós legislamos e quando nós lutamos para que aquilo que nós legislamos tenha um efetivo efeito na vida, ou aconteça efetivamente na vida das pessoas. O vereador Raul Zugman lembrou que a discussão sobre o que é vida é muito maior. Nós vamos criar vida. O controle do DNA vai fazer com que se produzam seres sintéticos, inclusive com prazo de validade. Ou seja, isso quer dizer que todo o edifício do humanismo, da moral, do certo e do errado, vai ser profundamente testado nos próximos anos. E nós não vamos poder só responder, embora eu não tenha a menor sombra de dúvida, vereadora, e vou encerrar, porque quero continuar ouvindo a senhora, como sempre, prezo e com muita atenção. Nós vamos ser questionados em todo o fundamento da civilização e daquilo que a gente chama de humanidade. Porque, só para citar um problema, a nossa moral vai ser a mesma que nós vamos aplicar para ele, para os androides, como se chama? Como é que nós vamos lidar com isso? E tenha certeza, enquanto vida, não vão ser em nada diferente de nós. Portanto, o aspecto biológico que a senhora invoca, nesse aspecto, ele fale. Ele vai falir daqui a algum tempo. E é por isso que, embora entendendo as suas razões divinas e respeitando a todas elas, eu invoco aqui
essa característica que é necessariamente humana e que, portanto, é cultural. É mais do que biológico. Nós precisamos justificar tudo isso de uma forma muito mais ampla. E é isso que eu convoco a senhora, aplaudindo a sua iniciativa, me colocando à sua disposição, ficando ao seu lado. Mas é muito maior tudo aquilo que nós estamos aqui vendo que está em jogo. Luiz Eustáquio também voltou a falar. Ele enfatizou que o homem está começando a dominar o DNA. Hoje o homem está dominando o DNA. Começando a dominar o DNA. Mas eu não vi em lugar nenhum dizendo que o homem fez o DNA. Eu vi dizer que ele está dominando, ele está realmente, a ciência está dominando o DNA. Mas o homem não está fazendo o DNA. O homem pode fazer cópia. De algumas coisas já faz. Até um capim que se o homem fizer hoje, uma planta genética, modificada geneticamente, ele está fazendo uma imitação. Ele não está fazendo uma vida. Então ele pode até vir a criar seres humanos, não humanos da nossa forma, mas não será um ser de vida plena. Ele poderá até criar uma cópia, que a gente poderia dizer, ele poderá até vir a criar um impostor, vereadora. O impostor talvez ele crie, mas jamais ele dará uma vida. Jamais ele dará uma vida, porque vida pertence a Deus. O presidente da casa, Vicente André Gomes, falou que no momento está preocupado com o futuro das novas relações familiares. Me preocupa muito o dia de amanhã. Como a sociedade vai enfrentar esse comportamento e qual o direito que nós temos de modelar uma criança que é criada por uma formação totalmente diferente. Esta é a minha preocupação. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência, estava presidindo a sessão e vi apartear a Vossa Excelência. Vossa Excelência está de parabéns. Esse é um tema profundo de discussão, é um tema que eu acho que a sociedade toda precisa discutir para que a gente possa, evidentemente, saber como educar os filhos de amanhã. Os filhos que antigamente se dizia os filhos do talvez, ou os filhos do quem sabe. Qual será o comportamento dessa criança? Qual vai ser o comportamento educacional desse novo ser humano, modelado por uma forma que não é natural? É, na verdade, um momento novo que o mundo atravessa. Não é nada específico do Brasil, não é nada específico de outros países. É o mundo inteiro. Nós vamos ver esse resultado lá adiante. Diante de toda essa colocação, eu só tenho a dizer o seguinte: espero que a formação do ser humano tenha, acima de tudo, o amor pela vida. No próximo bloco tem outros debates da reunião plenária e a aprovação com ressalvas das contas da Prefeitura em 2007. A gente volta já.